Olá! Olá, gente, tudo bem? Estamos há mais uma semana reunidos para gravar um Arquipapo. Tô aqui hoje com o Kazu. Olá. E o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar de Buenos Aires. Como? Buenos Aires. Vamos? Esse segundo episódio que a gente grava é sobre uma cidade. A gente gravou de Nova York. Vejam lá, que ficou muito legal. Ouçam lá, muito importante usar o verbo correto para mídia. E agora vamos falar de Los Hermanos um pouquinho. Por que a gente escolheu Buenos Aires, Kazu? O Buenos Aires é uma cidade, primeiro, é uma cidade fantástica, né? E ela é um dos destinos turísticos mais visitados por brasileiros, né? Se pensar que quando os brasileiros vão viajar para fora, Buenos Aires é um dos destinos mais visitados. Por questões de proximidade, por questões de ser uma cidade fantástica. E de La Plata. E por questões de La Plata. Financeiras. De cotações, né? É. Acho que nós três tivemos essa oportunidade de visitar lá. Alguns mais do que outros, né? Não, e é uma viagem que vale muito a pena e que a gente resolveu falar porque tem muita coisa legal de arquitetura lá para ver, para conhecer também, né, uma cidade aqui na América Latina também, pra gente dar uma valorizada no nosso território aqui. E é um ótimo lugar também para praticar o portunhol, né? Sim, você pode falando português lá e... Todo mundo te entende. Todo mundo fala cueca-cuela, tiram na fueto, vai que eles vão entender tudo lá. Gabriel é campeão do portunhol. Então, Buenos Aires fica na margem do Rio da Plata, né? Então, um dos condicionantes do território é o rio. E a cidade surge muito a partir do rio, né? Dessas relações de comércio que existiam com o rio. E ela tem uma malha regular, assim, quase quadriculada. E mesmo quando se expandiu, ela continua com essa característica predominante. E vários autores comparam isso com urbanismo francês, assim, com aquele cara que eu esqueci o nome lá, o... Haussmann. Muito obrigada. Até por essa malha e a topografia também ser bastante plana na cidade, tem uma pequena elevação ali bem perto do rio mesmo, né, subindo ali para cima do Porto Madeiro, mas em geral é bem retinha, é fácil de se localizar, é gostoso de caminhar também na cidade. Eu, quando estava na faculdade, fiz um intercâmbio, fui para a Argentina e uma estudante argentina veio no meu lugar. Foi super legal, só que não era em Buenos Aires, era em La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires, é bem pertinho. Tem ônibus direto, quase como se fosse o ônibus normal que você pega na cidade, tem trem, é bem perto mesmo. E é uma cidade praticamente universitária também, com uma malhazinha bem retangularzinha, assim, com quadrinhas bonitinhas. Então eu tive a oportunidade de passar bastante tempo lá. Saudosos 6 meses. E daí você aprendeu tudo ia pra Buenos Aires direto? Eu ia bastante pra Buenos Aires porque a La Plata era uma cidade pequena, né? Tinha nada pra fazer? Tinha bastante coisa pra fazer. Quer dizer, tinha coisas a serem feitas, né? Mas Buenos Aires era perto e tem Buenos Aires daí como centro cultural, vida, é fantástico. Então, bastante finais de semana a gente ia passar em Buenos Aires. Legal. Dormia num hostel. Mas também dá pra fazer bate-volta bem rapidinho. Dá, é. Não, e o que tem de coisa lá é impressionante mesmo, né? Porque a cidade tem muito esse astral de ter sido, talvez hoje nem tanto, né? Mas ter sido uma cidade super rica, assim, né? Com grandes palácios, com construções muito imponentes, assim. E ao mesmo tempo é cheio de vida, porque tem essa parte histórica, mas também tem muita coisa nova, muita coisa contemporânea surgindo. E as pessoas usam muito a cidade, assim. Isso é uma característica muito comum, assim. Mas tem uma coisa que é da cultura também, que é o uso da cidade, assim. Muita gente na rua, né? Até bem tarde também, que é uma característica mais deles, assim, de ficar acordado até mais tarde, acordar mais tarde também, muitas vezes. Eu tinha aula que era marcada para as 8h30 e nada começava muito antes das 10 ali, assim, então... O pessoal tira cesta lá, não? Alguns comércios, lá em Buenos Aires pouco se vê, assim, mas talvez mais nos bairros, mas em La Plata os comércios menores fecham. Entre 2 e 4 da tarde, assim, mais ou menos. Porra! Não, nem todos fecham das 2 às 4, mas esse é o horário que você encontra algumas coisas. É, né? Não, mas comérciozinho... Fechado para almoço. Tudo é mais tarde, né? O ritmo de todo mundo é mais tarde e isso gera uma vida noturna também na cidade interessante, né? Gente caminhando, muita gente com cachorro na rua. Então esse é o outro mega problema, né? Não, pelo que eu vi lá, cada um tem 6, 7 cachorros, assim. São passeadores de
de perros. Não, o problema é que vira um campo minado as calçadas lá. O pessoal não recolhe? O pessoal não tem essa consciência de recolher o... Olha, O cara tá lá passeando com, sei lá, 10 cachorros grandes, diga-se de passagem. Como é que o cara vai parar pra... Bom, a profissão Inclusive, dele, né? eu traço Eu, fantástico. quando faço cagada no trabalho, eu limpo. A gente selecionou alguns edifícios aqui e até para não ficar como um guia muito de turista, assim, só a gente ficar citando vários, uma quantidade grande, a gente preferiu talvez reduzir um pouco a quantidade. Pra contar um pouco da história, né? Algumas curiosidades da obra. Se aprofundar um pouco mais em cada uma, né? Isso aí. Então, para começar, abrindo os trabalhos, o Gabriel. Então é o seguinte, o Puerto Madeiro, né? Vamos falar sobre Puerto Madeiro. Vamos. Começa. Primeiro, Porto Madeira é muito legal, né? Muito legal. Tem várias obras bacanas lá. E também é uma parte da cidade que teve uma requalificação relativamente pouco tempo atrás, sei lá, tipo 20 anos, né? Vale a pena visitar. Tem esse processo de reurbanização e tal, e tem, assim, é o lugar do progresso lá, né? É um lugar onde as novas coisas estão acontecendo. Porque, assim, é uma cidade meio à parte, assim, em relação a Buenos Aires. Rico lá. É rico, é onde moram os gringos, é onde estão as empresas, estão se instalando e tal. Então, assim, tem, tipo, edifícios de 50 andares, aquelas coisas, lugar rico, assim, né? Você não precisa se preocupar com a tua bolsa, assim, sabe? Tem esse detalhe também, porque lá é uma outra polícia que toma conta, então é super seguro, assim. Que nem a Renato falou no começo, a cidade Buenos Aires margeia o Rio da Prata. E o Rio da Prata sempre foi muito importante para a cidade para escoar as mercadorias, Buenos Aires sempre teve uma vertente comercial que explorava muito ali o Rio da Prata. No final do século XIX, o governo federal achou que seria uma boa ideia fazer uma obra para um novo porto na cidade, para que pudessem parar navios maiores na cidade, enfim, escoar melhor a produção, fazer uma melhoria ali no porto da cidade. Então eles contrataram o engenheiro Eduardo Madeiro. Sério? Guardem esse nome. Guardem esse nome. Tá. Para fazer esse novo porto. O porto ficou pronto em 1890. 10 anos depois estava obsoleto. É que eles se encebaram tanto pra fazer, ficaram tanto tempo discutindo, né? Qual que era o melhor jeito de fazer, como que ia ser, como que não ia ser, que a tecnologia melhorou, né? Tipo, os navios ficaram maiores. Não conseguia entrar, né? Tinha questões logísticas ali que não funcionavam mais. E construíram outro porto. Porque o grande problema do Rio da Prata é a profundidade do rio ali perto de Buenos Aires. Então, sei lá o que eles fizeram lá para consertar esse problema, mas não resolveu. Então, eles tiveram que mandar fazer um outro porto. Aí contrataram um outro cara lá e fizeram o outro porto que era o Puerto Nuevo. Que é o porto que funciona até hoje, né? E o que aconteceu com o Puerto Madeiro? Ficou lá. Ficou lá, degradando através das décadas. Porra, mas desde o começo do século, então? Imagino que tenha sido uma área que deve ter tido sempre muitas propostas de TFG e tal. Requalificação de Puerto Madeiro. Mas nunca era feito nada. Até que, em 1989, o governo federal e o município, e o que eles fizeram? Eles criaram uma empresa, eles criaram uma sociedade anônima, que eu não sei bem como é que funciona essa empresa, mas eu tenho a impressão de que é uma empresa mista, que tem público e privado. Tem... Eu acho que é como se fosse uma operação urbana consorciada, assim. Né? Um negócio assim. Essa empresa, ela ficou responsável por implementar plano dentro daquela região e depois gerenciar aquela região de Puerto Madeiro, aquele bairro ali. Então a cidade, né, o governo municipal ficaria responsável por validar a legislação urbana ali para aquela região e promover as diretrizes para que fossem implementadas por essa empresa. Então, o que eles fizeram? Junto com a cidade de Barcelona, que já estava em obras para as Olimpíadas de 92, criaram um concurso nacional de ideias para Puerto Madeiro. Eles pegaram os 3 primeiros colocados e de lá saíram várias leis, várias diretrizes que formariam ali o plano diretor para Puerto Madeiro. Então, essa empresa gerencia
a região até hoje. E é por isso, inclusive, que tem essa diferenciação que parece que você está em outra cidade. Até o Kazu comentou no começo do episódio ali, até a polícia lá é diferente, né? Porque realmente é uma administração completamente diferente, não é administração municipal. E o que é muito interessante de Buenos, porque assim, como né, antigamente tinha esse caráter meio industrial ou de porto mesmo, então tinham vários armazéns, silos de cereais e tal. E muita dessa arquitetura foi mantida, né? Foi preservada. Então, pro lado, na verdade, pro lado que tá para a cidade, né? Antes dos diques ali, a arquitetura se preserva, né? E do outro lado, tipo, novidade, assim. Mas mesmo do outro lado, alguns edifícios que ficam próximos ao dique, próximos à água ali, né? Eles também mantiveram, assim, mesma escala. Então, são prédios com mais ou menos, acho que uns 9 a 10 pavimentos, com os formatos relativamente parecidos, assim. Então, é muito interessante, porque manteve uma composição de paisagem urbana, assim, né? De esse resgate histórico, de estar revitalizando um lugar. Tem esses prédios super gigantes, mas ao mesmo tempo tem essa combinação entre a parte histórica também, né? E assim, tipo, em volumes, em massas, assim, né? Tem o Rio da Prata. Esses diques entram, assim, no continente, né? Então, entre o dique e o Rio da Prata, tem uma grande reserva ecológica, tem alguns parques, algumas coisas. Isso, ali, né? Tem algumas construções modernas misturadas ali com as históricas. Aí do outro lado do dique, do lado do continente, tem várias construções históricas ali, tudo, uma grande avenida. E daí depois dessa avenida tem os prédios bem altos lá, de mais de 50 andares, que fecham ali a região, né? Vamos dizer, delimitam ali o Puerto Madero. Outra coisa curiosa também é que em Puerto Madero, todos os nomes de rua são nomes de mulheres latino-americanas. Pô, que legal, isso, sério mesmo? Isso? Então, foi uma homenagem, assim, às grandes mulheres. As grandes mulheres americanas. Tem a ponte e tem o parque. Tem o Parque das Mulheres e a ponte das mulheres, né? Da mulher, né? Nessa região em Puerto Madero, tem algumas obras de grife aí. Uma delas é o Faena, que dá pra você se hospedar lá pela bagatela de... peso. Não é. Essas coisas bacanas aí são em dólar. Né? Nada. Bom, Faena faz parte das construções antigas que continuam lá, né? Exatamente, que eles conseguiram... O Hotel Faena, né, no caso. O Faena hoje é uma marca que tá ficando mundialmente famosa, assim. É uma marca de hotel, de residências e tal, que hoje tem em Buenos Aires e também está se expandindo para os Estados Unidos, lá em Miami e tal. E isso é uma criação de um cara chamado Alan Faena. Ele era um cara do ramo da moda, assim, trabalhava já era até um negócio de família e tal. E aí ele desenvolveu uma puta marca de roupa e em determinado momento ele acabou vendendo essa empresa. E ele acabou decidindo investir na parte de imóveis, assim. Ele achou que seria interessante ir para essa área, assim. Na década de 90, né, Puerto Madero estava em toda essa revitalização, se recuperando. Ele resolveu criar, então, como se fosse um distrito Faena, assim, dentro de Puerto Madero. Que é criar um lugar de residência, de hotel, de galeria de arte e tal. Promover esse mix cultural de coisas, assim, interessantes para... Enfim, pessoas da... Gente bonita, rica e interessante, ser feliz. Exatamente. Então, o que acontece? Ele também, para atrair essas pessoas, ele começou a contratar arquitetos ou designers de renome, né? E o primeiro desses edifícios, ele contratou o Philip Stark para fazer o Hotel Faena, né? Então, esse edifício, cara, é um silo gigante, assim, de, 9, 10 andares, e que tava para ser demolido, assim. Tava lá, né, abandonado há muito tempo. O plano diretor lá falou, não, precisa preservar os coisas, mas esse não. Esse vamos demolir. E ele é um prédio antigo, assim, ele é um prédio de 1902. Só que ele tava bem detonado. Mas aí o Philip Stark junto com o Faena, então eles decidem investir nesse edifício. Pô, a construção, assim, foi meio que um restauro, né? Porque eles tinham que garimpar em outros lugares, porque eles não tinham todos os tijolos da fachada, né? Então... Exatamente, Porque eles eram, assim, tem uma arquitetura bem característica, assim, parece bem inglesa, assim. Então, um tijolinho à vista, né? Todos aparentes. E aí eles tiveram que pegar e refazer ou aumentar a parte do edifício. E aí tiveram que fazer um resgate e, ao mesmo tempo, também produzir alguns tijolos. E aí eles tiveram que fazer vários testes para chegar na coloração, para chegar... Pra não destoar ali, né? Para ficar o mais próximo possível. Você vê que é bem comum nessas obras de... que é bem comum nessas obras de restauro, na verdade,
ter esse escritório em loco, né? Que vai definindo várias coisas ao longo da obra lá, né? Até o tipo de tratamento químico que eles davam nos tijolos que eles encontravam, né? Eles achavam e às vezes a coloração estava diferente. Então tinha que ter um tratamento para entrar na fachada também. É um trabalho muito artístico, né? Muito Sim. 1 a 1. Por isso que Super por isso que é artesanal, né? caro ficar hospedado lá no Faiana. Você acha que é só ostentação? Não, ó. Acho que já se pagou, né? Limparam tijolinho por tijolinho. Não, e o prédio é muito interessante, assim, porque ele tem tem esse astral super industrial, né? Só que o Stark daí chegou lá e Explodiu lá dentro. Não um cara minimalista, né? Não. não, exatamente. Assim, pra quem Não, sabe o episódio da Lina Bobardi, que a gente falou da intervenção lá nos galpões industriais? Nada a ver. nada a ver, né? Completamente diferente. Assim, pra quem conhece as imagens, os projetos do Philip Stark, né, já tem uma ideia que ele não é... Ele é, assim, eu digo assim, ele é um cara de chocar, né? Ele brinca com escalas, tem esse astral meio surrealista, assim, ele gosta de criar impactos nas coisas, assim, né? Meio que fugir, desconstruir padrões. E nesse hotel, o que ele fez? Por exemplo, normalmente um hotel de luxo, você sempre entra por um grande hall de entrada, um grande vazio, assim. E esse Faena, você entra por uma porta, é um corredor que tem, sei lá, 80 metros, assim. Quer dizer, você entra e só vê um corredor gigante, assim. Tem uma mesa, um balconista ali. Ela fica meio escondidinha, assim, a recepcionista. E aí, dentro desse corredor, que você vai andando, e aí, assim, tem umas cortinas, é uma coisa bem dramática e teatral, é que daí as coisas vão surgindo por portas, assim. Então, os restaurantes, a piscina, tá meio cheio de surpresas, assim, sabe? Quando você se hospedou lá, você... Foi muito legal. Mas o Philip Stark, ele já fez vários hotéis ao redor do mundo, assim. Ele é meio especializado, assim, também nesse segmento. O Fazano do Rio é dele. Quando eu fui lá, um dos restaurantes que eu visitei, cara, é super bizarro, assim, né? Assim, vai com a mente aberta, assim, né? Mas o restaurante, assim, ele é todo branco, então, tipo, teto, parede, mesa, almofada, tudo. Um sanatório, assim. E aí ele joga alguns tapetes vermelhos no chão, assim, e tal. E a pira, assim, tem uns bustos, sei lá, umas cabeças de unicórnio presas na parede, assim. Unicórnios de verdade? De verdade, cara. Por isso é caro. Porra, os caras tiveram que ir até o final do arco-íris matar os unicórnios lá. Não foi fácil. Mas assim, é mó doideira, assim, cara. Você entra e você fica meio chocado, assim, você fala, caralho, nossa, porra. Mas faz parte, assim, o Philip Stark é um pouco isso, assim, né? Sim. Mas o hotel é bem interessante, assim, tem que ser meio, acho que como os arquitetos, tem que ser meio cara de pau, porque a gente quer visitar as obras. Então... Você foi entrando. Você pega e vai... Como eu não tinha a mesa da recepção muito clara, você tem que fazer cara de quem pertence, sabe? Exatamente. Eu tô aqui. Exatamente. Esse é meu lugar. Então ajuda a não ir vestido que nem um maloqueiro, né? Ajuda, Que é turista, sabe? Tipo, com uma máquina, assim, tênis, sujo de tá caminhando 5 dias com meus tênis, assim. Põe uma roupa legal, faz aquela cara de tô hospedado na suíte presidencial e entra, né? Não, mas ali dá pra visitar ali, vai até alguém te encher o saco e te mandar embora, mas... Perdão. Mas antes da gente continuar falando da incorporação Master Faena aí do grupo, que tem outra grife importante para mencionar. Atrás do Faena, do hotel, tem um parque que é espetacular. Tem. Parque Micaela Bastidas. Então, como tudo em Puerto Madeiro, ali é o nome de uma mulher, né? Que no caso é o nome é o nome que tinha a esposa do Tupac Amaru, o último líder indígena do povo Inca. E assim, o projeto, como a gente vai ver em várias obras que a gente vai citar aqui, o projeto foi fruto de um concurso realizado em 1996, fazia parte do plano de expansão e reabilitação lá de Puerto Madeiro, né? O parque lá, ele tem toda uma topografia que foi feita, né, uma topografia artificial lá, que é inspirada, o arquiteto se inspirou em algumas outras praças lá de Buenos Aires. Quem que é o parque? Quem que é o arquiteto? Alfredo Garay. Ai, pai da Fê Garay. É Brasil! Então, assim, o parque, definido por 3 colinas, 5 metros de altura,
Essas colinas são divididas assim com os taludes e com muros de gabião. E essas colinas, elas criam, em cada uma delas, ele cria 3 praças diferentes. A Praça de los Niños, Oh. Praça Central e a Praça del Sol. Cada uma dessas praças, assim, ele tratou de uma forma diferente. Ele quis dar uma função para cada uma delas. A Praça dos Ninhos é a área de jogos. A Central tem uma grande plantação de rosas. Romântico. Rosedal do Sul, chama. Rosedal? E a Praça del Sol só tem grama. Que é pra você deitar no sol? O bacana, a gente que teve lá, assim, o mobiliário também é bem bacana lá. E tem uma diversidade bem grande, assim, de flores, arbustos e árvores. É um paisagismo bem feito. Eu entendo patavinas de paisagismo, né? Tipo, Foi o Fernando Gonçalves que fez o paisagismo. esse cara entende. Mas eu não entendo nada, mas é bonito, assim, você vê que é harmônico, tem uma composição bacana. E, na verdade, a gente escolheu para falar desse parque, mas é só um representativo da quantidade de parque que tem em Buenos Aires. É muito forte, pelo menos nas áreas mais... Como toda cidade grande, talvez as áreas mais ricas e mais bonitas são mais privilegiadas com isso, tem mais áreas verdes, mas as áreas verdes são muito extensas e são muito bonitas e muito bem tratadas. Não é só um pedaço de terra ali, umas árvores plantadas. E também, de novo, é da cultura deles utilizar muito essas áreas verdes, essas áreas de praça, independente do clima até. Às vezes, no inverno, tem gente sentada, deitada, namorando. A gente atrapalhou um casal até quando a gente esteve lá visitando. E... No rally rola? Sendo feliz aí, produzindo novos Argentina. Mas o parque, ele fica ali entre Porto Madeiro e a reserva ecológica, que é gigantesca lá. E os arquitetos criaram, mesmo o parque sendo bem grande, bem espaçoso, vários cantinhos, assim, sabe? Então, tipo, você olha ali embaixo da árvore, o cara faz meio que uma cerca viva ali com algum arbusto bacana, florido, e aquilo cria um climinha e tudo. Então, esse parque... Ele é dividido nessas 3 praças, mas em inúmeros cantinhos bacanas, assim, que os argentinos... Assim, os argentinos bacana. usam pra caramba pra se agarrar geral, cara. Nossa, não foi um que a gente atrapalhou, não. A gente saiu de lá porque tava começando a ficar chato, foi Mas por que vergonha. vocês não se pegaram? Era o momento. Tá frio. Não é da nossa cultura isso. Ah, tá. Se agarrar, Só no carnaval. assim, só... O Faena, então ele só gosta de trabalhar com grandes arquitetos. Então se você... Ou com grandes designers. Ou com grandes designers, obrigado. Se você acha que você vai ser um grande arquiteto, um Star Architect... Manda um e-mail pro Faena. Manda um e-mail pro Faena. Porque daí, junto que depois que ele falou com o Stark, daí ele resolveu contratar o Foster. Porra. Aí é o Sir Norman Foster. Não, aí... É um arquiteto de verdade, né? Mas ele contratou o Foster. Ah, e só um detalhe, em Miami ele contratou o Curras. Então Porra. ele só trabalha com gente boa, né? Mas aí nesse da Argentina, ele contratou o Foster. E o Foster, até então, não tinha feito nenhum edifício aqui na América Latina. Então, assim, era um momento também, a expectativa dos arquitetos também, para que o Foster fizesse seu primeiro edifício e tal. Então o Faena possibilitou isso, né? Horror, Faena. Porque daí o que ele fez? Ele contratou o Foster para fazer um edifício residencial. Ele chama Aleph, né? Que é uma referência lá ao livro do Jorge Luis Borges, que é um dos mais importantes escritores argentinos lá. E aí ele faz um edifício que segue mais ou menos a tipologia dos edifícios, né? O gabarito de 9 andares, a tipologia mais ou menos dos edifícios que tem ali em volta, né? Essa ideia de preservação da paisagem urbana. E assim, não tem nada de extraordinário no edifício, assim. Não criem, assim, expectativas absurdas pra ir ver o prédio do Foster. Não, é o primeiro. Então, beleza, vale lá, tira a selfie, toca no prédio do Foster. Mas ele não é, assim, nossa, super... assim, de chamar a atenção e tal. A única característica que tem peculiar é que ele trabalha com uns brises de alumínio, assim, que eles são brises móveis, assim, que são bem interessantes. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu tava refletindo aqui, que é o seguinte, nem todo edifício de um Star Architect precisa ser... Um Star Building. Não precisa ser toda hora... essa super, né, esse formalismo e tal, não sei o quê. Cara, ele faz... Quer dizer que ele pagou caro no projeto só, né? Sim, deve ter pagado caro. Pagou caro, com certeza. Quando eu fui lá,
a gente foi visitar ali o Faena também, foi dar uma olhada. E ali onde tem hoje o prédio do Foster, tinha um tapume branco. E eu olhei e falei, pô, vai sair mais uma construção. Quando eu olhei o tapume, tava escrito Foster & Partners. Porra, tem uma foto minha Abraçou do o lado tapume. do Abraçou o tapume. Tocou no tapume. Tapume do Toquei Foster. no tapume. Não é o único Star Architect de Porto Madeiro, na verdade. Não. Tem mais um outro International aí na parada. Então, porra, Buenos Aires dá uma aula de como trazer né, esses arquitetos super renomados e fazer com que eles façam as primeiras obras na Argentina. Né? Mas o outro arquiteto que assina Puerto Madeiro é o Calatrava, Santiago Calatrava. Fez a primeira obra dele da América Latina em Puerto Madeiro, que é a Puente de la Mujer. Olha o portunhol rolando solto aí. Então, a Ponte de la Mujer é uma passarela de pedestre. Até que em Porto Madeiro são compostas desses diques, né? Então, para passar de um lado pro outro, tem algumas pontes, né? Algumas são de pedestres e carros, e tem essa que é só Essa é de só pra pedestres. A execução dela começou em 98, ficou pronta em 2001. Até que foi rápido, hein? Pros padrões latino-americanos. Cara, é uma pontezinha. Mini estaiada. Assim. Então foi dentro do padrão. Não, até porque o Calatrava, recentemente, não sei se posso falar isso, mas rolou umas discussões de alguns prédios deles serem meio superfaturados, ter alguns problemas, né? Sim, rolou ele e a Zarra, falecida, saudosa. Da Zarra a gente não pode falar mal, mas dele pode, né? Tá vivo ainda, né? E porque daí ele veio pro lugar certo, né? Da América Quer Latina. superfaturar alguma coisa? Não, mas dessa obra deve ter saído uma fortuna, porque até todo mundo ganhar o que devia. A gente pode falar assim do país dos outros? Não, mas daí ele veio pro Brasil e aqui se encontrou, com certeza. Mas a crítica não é que ele superfaturava obras, não, né? mas, desculpa. Não, mas é que as A obras crítica ficavam... ele falava, não, essa coisa aí vai custar 1 milhão, só que nunca foi feito antes, essa tecnologia nunca foi usada, então acho que vai ser 1 milhão. Custava 8. Mas uma coisa muito bacana da ponte, que é uma coisa que você não vê, olhando a foto, você não sabe. O quê? Ela se mexe. Ah, você tá brincando. Se mexe. Como assim? Então, a ponte abre para a passagem de alguns barcos. Então, ela é uma ponte estaiada, dividida em 3 partes. Uma parte em cada uma das extremidades da ponte, que estão presas na margem, e uma parte central, que é a parte estaiada, que é a parte que gira. É nessa girada que você vê a funcionalidade do estaiado. Porque nessa hora que ela está girando, a maior parte ali da ponte, ela está realmente sustentada apenas pelos cabos. Então, ela gira num eixo que está fixado no rio e apoia essa ponta estaiada num pitoco que está perdido ali. Quando a ponte está fechada, vamos dizer assim, funcionando para travessia de pedestre, cara, tipo, tem um pitoco perdidaço ali. Você olha aquele pilar branco no meio do rio e fala, pô, que é isso, né? E é porque ela justamente abre. É uma coisa que eu só descobri indo lá também, assim, tipo, porra. Mas você chegou a ver ela aberta? Não, ao vivo não vi. Eu também nunca vi. Também não vi. E olha que já fui um par de vezes lá. Não, eu só fui uma vez. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo é que eles, infelizmente, não deixam você ficar em cima da ponte quando ela tá se mexendo. Não, muito vacilo. Podia ser a maior atração turística. Inclusive, no final dessa ponte, né, Gabriel? Parece que tem um museu lá, que é um museu de barco lá, né? Puta cara, que, porra, cara, se você Gabriel pirou no barquinho. Eu fiquei horas lá. Tem um barquinho que fica ancorado lá, que é um museu. Não é um barquinho qualquer. É o primeiro navio argentino. Super fantástico. Voltando pro assunto aqui principal, eu ouvi dizer que o Calatrava ele projetou a ponte para evocar um casal de dançarinos de tango. Assim, essas lendas, elas percorrem várias obras de arquitetos famosos, né? Então, Pinto do Norman Foster. Não, isso tem realmente. Não, aquele conceito feito depois da obra pronta. Assim, e que, assim, eu acho que muitas vezes não parte do próprio arquiteto, assim. Acho que é uma coisa que vem do popular ali, das pessoas. E daí vira verdade. E nós, arquitetos, acabamos repetindo como se fosse a ideia original do Calatrava. Eu não sei se é. Vamos falar que é muito mais legal. Mas acho que, assim, talvez, eu acho que a ponte, aquele mastro da ponte, da onde saem os cabos estaiados, eu acho que se assemelha muito mais ao mastro de um navio do que a um dançarino de tango. Cara, mas
Opa, agora eu pirei, parece mesmo, cara. Um dançarino de tango? Não, parece Uma saia, eu acho. essa curva, sabe, da silhueta, parece. Porque eles se inclinam bastante. Né? O homem quando tá com a Não, mulher, e agora eu vou... parece. E Mas agora você é um super dançarino, assim? Não, eu que manjo de dança, cara, nossa, e agora eu vou... faz muito sentido. Não, agora você vai pirar. E quando a ponte se mexe, pode ser o giro É do o tango. giro, exatamente. Caralho, porra, faz total sentido. Concordo. É só isso, não tem outra explicação. Com certeza é isso, eu vou reproduzir só dessa maneira. Uma outra região ali que é entre Palermo e Recoleta, que também é um bairro bem agradável e bacana, que também é não é pros tão ricos e tão bonitos, mas também é bacana a região ali. Então, umas avenidas largas, e acaba que né, numa região ali, sabe onde fica a flor? Todo mundo vai lá tirar foto com a flor, né? Então, Aquela flor se fecha mesmo? Essa é a lenda. Mas a região ali onde fica a flor é um complexo de vários parques enormes, de grande extensão, e concentra algumas obras arquitetônicas bacanas também, que vale a pena. Então a gente escolheu algumas ali, e uma delas, bastante emblemática, é a biblioteca. Ela é bem emblemática. O Gabriel adorou quando foi lá, né? Chama atenção. O Gabriel não quis nem entrar quando ele foi comigo lá, mas eu fui algumas vezes quando eu... Vacilou, cara. Não. Vacilou. Olha, eu vou falar, eu achei feia a biblioteca, mas agora vamos ver valor arquitetônico dela. Agora você vai se arrepender de não ter querido entrar lá, né? Primeiro, é representatividade da obra, né? Ela é do Clorinda Testa, que é um dos maiores arquitetos argentinos. Representante de uma arquitetura brutalista, assim, de sua época, padrão latino-americano aí. A obra ela ganhou um concurso em 1961 e foi inaugurada em 1992. Nossa! Caralho! Então são 30 anos aí pro troço acontecer, né? E ela toda de concreto, e não até parece, assim, mas não parece tanto, ela é gigantesca. Até você encontra na internet, a gente pode colocar no link do post, dá para você entender ela melhor em corte. Mas as prerrogativas do concurso é que ela fosse... esqueci de falar isso, né? Mas como muita coisa até em Buenos Aires, foi um projeto que ganhou um concurso e tinha alguns conceitos básicos lá, que era que ela tivesse permeabilidade visual de um lado para o outro. Dá para você ver as duas ruas, né, de um lado para o outro. Então, você não é gentil com a área do parque que está inserido. Até mesmo como a gente já falou isso na obra da Lina Bobardi do MASP, né? Ele é erguido, então o térreo é livre. Só tem uma salinha ali de entrada, 3 subsolos. São 19 mil metros quadrados. É gigantesco, né? Então ele colocou essa parte de serviços, né? De subsolos, que são os depósitos, que poderiam ser ampliados. E no subsolo, a parte do térreo ficou livre e as salas de leitura subiram, né? E tem um subnível, que são a parte dos livros em si. As salas de leitura ficam erguidas e a parte de depósito de livros e estantes ficam no subsolo. E esses 4 pilares, eles chamam, até quando você vê o arquiteto falando, ele fala essas 4 patas, né, que se fincam ao solo, atendem à circulação vertical. Vale primeiro, assim, a vista também é muito legal. Você sobe lá, quando você tá dentro, você vendo as coisas de fora, né? E, não, ele é interessante, assim, quando eu fui a última vez, ele não estava em bom estado de conservação, assim, mas ele é novo. Outra coisa que é interessante lá, que onde era o terreno, foi a residência do Perón. Olha, E da Evita Perón. A casa do Perón? Pelo jeito. Mas tem uma estátua lá em memória. Ah, que bom. Ao ponto, né? Eu vi umas fotos do concurso e a biblioteca no concurso era ligeiramente diferente. Tem uma coisa que não foi colocada, que foram os brises. Isso. Na fachada. Assim. Que tinha uma função de controle da luz, né? Que é importante, talvez, numa biblioteca. Bastante. Ele também conformava umas visuais, assim, de dentro das salas de leitura. E o Clorinda Testa lá, ele ficou putíssimo. E toda vez ele falava, porra, era uma sacanagem não ter colocado o brise dele. Fazia parte do projeto. Pô, você falou que uma das coisas mais legais é a vista que tem de lá, o brise Não, mas é que ele falou que conformava algumas vistas que ele tinha pensado, que ele achava legal. Né? E uma outra curiosidade que eu encontrei depois, que diz que na escavação eles acharam, eu não sei bem se foi o formato, se foi um fóssil, eu não sei se esse bicho existe, um tal de Glyptodonte. Pô, foi lá? É. Você sabe disso? Não.
Eles Que é um- acharam que é um mamute lá? Que é tipo isso, um bicho pré-histórico que tem tipo uma carcaça, assim. E daí o Clorindo Testa, em entrevistas, ele fala, olha como a história, como as coisas são, né? No final das contas, ele vê muita semelhança. É como se fosse um tatuzão, assim, sabe? Um bicho com uma carcaça enorme, assim. E fala assim, Tá. e em certas formas a biblioteca também é como um gliptodonte. Então ele apelidou a biblioteca de gliptodonte, essa carcaçona, assim, com as patas. Não, mas ele parece que a biblioteca Eu- parece que vai andar assim, Vai. mesmo, né? Eu Tem ia as falar- 4 patinhas. É, né? parece aqueles bichos do Star Wars, não sei se... É, exatamente, exatamente. Eu vou fazer só mais uma pérolazinha antes da gente continuar. Que ele fica em frente a um edifício que a gente não. Um conjunto que a gente não vai falar, que a gente não ia aqui pra falar, mas que é legal. Que é a ATC, que é os estúdios de TV da Argentina. É do Solsona, que é um outro arquiteto importante argentino. Que é uma esplanada, assim, um pouquinho inclinada, que forma uma praça seca, que é contínua a praça do lado. Então eu acho uma delicadeza urbana fantástica. E são umas 4 torres que formam os estúdios de TV na frente, que é bem bacana também. Tem algum mobiliário urbano. Só queria citar. Nesse mesmo miolinho aí, uma obra fantástica, na verdade, que é o Malba. Que talvez seja um dos museus mais importantes da América Latina, que é um Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, que é um puta museu, Muito legal. um museu irado, que você vai Com visitar. obras legais também. Exatamente, e com muita obra legal lá. Então, assim, só para contar um pouco da história de como surgiu o projeto, né? Mas ele é um projeto dos arquitetos de um escritório chamado AFT, que é Atelman, Forcade e Tapia. É um projeto de 97 e a obra é inaugurada em 2001. Tem um grande colecionador de arte argentino chamado Eduardo Constantini, que, assim, sempre colecionou muita coisa de pintura moderna e latino-americana. E aí, em 96, ele resolve construir um museu que pudesse abrigar essas obras dele e também expor, né, as obras dele. Pensa que o cara tinha tanta coisa Que deu pra fazer um museu, né? que deu pra fazer um museu. Eu tô precisando construir um lugar pra colocar minhas coisinhas aí. As minhas decorações aqui. Eu tenho uma meia dúzia de coisinha aqui, vamos construir. E resolvem fazer, então, um concurso internacional dentro da Bienal de Arquitetura de Buenos Aires, em 97. E esse concurso é organizado pela UIA, né, que é a União Internacional dos Arquitetos. E é uma vontade que ele tinha de construir esse lugar até parecia que há algum tempo, assim. Só que ele tava com dificuldade de achar um terreno que ele achasse bacana. Então, quando surgiu a oportunidade dele ter esse terreno, né, que fica realmente num lugar Região ótimo, muito, que é essa região de parques, que é super arborizada, que é um bairro bacana, fechou, né? É aqui. E daí que ele parte para essa ideia de ter um concurso. Praticamente tudo que a gente falou aqui começa com isso, né? E daí resolveram fazer um concurso. É. E que melhora muito a qualidade arquitetônica, né? Desde que construam os prédios, né? Isso parece uma É. constante aqui também no Brasil. Né? Faz concurso e não constrói tanto, assim. Não, e esse concurso, porra, era um concurso gigantesco, né? Ficou um concurso internacional, assim. E aí, enfim, os dados aqui, né? Mas assim, mais de 400 projetos, enfim, 40 países participaram, toda aquela coisa. E os jurados, né? Separei 2 caras que são super importantes, né? Sim, conhecidos? Jurados. O famoso Mário Botta e eu não vou falar isso aqui em inglês, não. É o Kennedy Frampton. Kenneth Frampton. Frampton. Kenneth Frampton. Cara conhecido aí. Eu já citei ele algumas vezes. Arquitetura moderna. Então, o escritório, um jovem escritório, recém-criado, Não foi o Testa dessa vez que ganhou não foi o concurso, Testa, pô. não foi. O Testa já tava velhinho. E não foi ninguém super international também, né? Quem ganhou o concurso é o escritório do AFT. E eles tinham recém-criado o escritório. Eles tinham criado o escritório em 96. Eles, assim, eram jovens arquitetos. Eles tinham, 30 anos de idade, assim. Então, É, antes da lei dos 40. antes da lei dos 40. Mas, enfim, eles ganham o concurso. O projeto realmente é fantástico, assim, todo... É fantástico. Né? Enfim, o jeito como eles conseguiram resolver e tal. E aí foi a partir desse concurso que eles ganham que eles daí se tornam um escritório de referência, assim, né? Uhum. Tanto que eles inicialmente ficavam só em Córdoba, hoje eles têm sede, né, em Buenos Aires também e tal. E o museu, o programa é basicamente o seguinte, ele conta assim com um auditório, com uma parte de café e restaurante, biblioteca, as salas de exposições e um terraço de esculturas, assim. É um museu que não é Não é enorme, gigantesco, assim. É bom que não cansa também, isso é importante. Exatamente. Museu grande é foda. Que nem o Guggenheim. Vai lá, desce a rampinha. Sei que a gente deve ofender uns adoradores de arte aí nessa, mas Com certeza. é que cansa.
o que os arquitetos sempre, o que eles citam e tal, o que eles dizem que eles queriam muito era promover essa integração do edifício com a cidade e também criar essa atmosfera positiva entre as obras de arte e os visitantes, assim, que tivesse sempre essa interação de facilidade também, das pessoas quererem visitar e tal, e se integrar ao espaço da cidade. Né? O que é bacana, assim, é que é bem simples. Você entende o edifício tão logo você entra, assim. Você não tem muita dificuldade de entender aonde que você tem que ir. Você vai e ele tem um pé direito enorme na entrada, né, com iluminação natural, que você consegue ver já todos os pisos de exposição. Então a compreensão inicial do espaço é super facilitada. Entra e já vê, pô, não vou cansar. Vou continuar, vou entrar. Quando você entra, tem esse pátio super iluminado, e aí é onde acontecem todas as circulações verticais, né? Então é com escadas rolantes, elevador. Toda essa área que é de entrada, de acesso, é super iluminada, e aí a hora que você vai para as salas de exposições faz esse contraponto, né? Que é uma área totalmente reservada e protegida da luz, assim. E ao mesmo tempo esse vazio gera perspectivas toda hora que você sai de uma sala para outra. E esse próprio vazio, às vezes acontece exposição, né? Às vezes tem alguma escultura que tá presa ali, ou tem algum quadro que você consegue ver no hallzinho de entrada logo na saída do elevador. Então, apesar de ter as salas de exposição, o museu, às vezes, ele também permite extrapolar esses limites. Assim. Essas visuais que você falou, Cazu, também são acentuadas pelo fato de não serem espaços regulares, né? O vazio tem esse formato triangular, assim, ele tem uma diagonal bem interessante, assim. As salas são bem regulares, assim. Né? O que, de certa maneira, também eles, assim, facilitou muito a flexibilidade, assim. Então, as salas podem se integrar e se fechar muito fácil, assim. Que foi uma preocupação também que eles tinham desde o começo, né? É animal o museu. Animal. E, assim, tem uma riqueza também de detalhamento, assim, que é impressionante. Cara, tirei muitas fotos do detalhe. Né? Uhum. Cara, é impressionante. Assim, os detalhes de encaixe na fachada de vidro, assim, das pedras, sabe? Desde o revestimento da fachada, assim, a modulação das pedras sempre certinha. Tem umas solturinhas, às vezes o vidro vai entrar e não é aquela coisa tosca. Tinha uma solturinha pensada, então fica bem feitinho, bem executado. Tanto que é um dos edifícios que são, assim, muito estudados pelos argentinos lá, assim, porque talvez foi um dos primeiros obras, de certa maneira, que eles até caracterizam como se fosse uma obra desconstrutivista e tal. Ela não tem esse formato louco, sei lá, se pensar desconstrutivismo. Que você pensa no Gehry, né? Mas não só, né? A desconstrução e a diagonal, as inclinações da planta também são resultados das ruas, né? Então, também tem essa interpretação ali da inserção do lugar, assim. Até na entrada do museu, costumava ser permanente. Agora eu não sei se ainda é. Tem uma escultura, digamos assim, que é um totem com várias iluminações e elas interagem com o nível de ruído da rua, assim. Então tem mais luz, se tem mais ruído e menos... Então essa relação também acontece ali, na entrada, né? E assim, se você pensar, pô, eles eram arquitetos muito jovens, assim, e conseguiram ter essa riqueza... Uma maturidade, né, do projeto. Maturidade, assim, é um projeto, é muito maduro mesmo, mas é um projeto de extrema qualidade. O que foi um detalhe importante talvez nessa parte dessa riqueza de detalhes foi o seguinte, que para a consultoria dos projetos complementares, e aí fica a ponte talvez pro podcast, né? Foi o seguinte, eles contrataram empresas sempre muito relevantes, assim, muito importantes mundialmente para prestar as assessorias e consultorias de complementares. Então, por exemplo, assim, tinha lá, vamos supor, a parte do tratamento acústico, de tratamento térmico, do estrutural, de revestimento, luminotécnica, enfim, tudo que vai envolver esse edifício. Esses escritórios de engenharia já tinham trabalhado com o Renzo Piano, com o Herzog, com o Libeskind, sabe, com o Tadao Ando. Então, assim, eles tinham um conhecimento muito grande e tinham trabalhado com grandes arquitetos também, né? Pô, legal. Então, mostra também, você vê como essa integração com esses complementares, né, é super importante e que tem um resultado na obra muito, muito legal, né? E dá pra sentir no lugar, né? E um detalhe que também foi tratado... Foi a questão de segurança. Porque o Constantine, afinal, as obras são dele, né? Então, não, assim, e é um acervo fixo lá do museu que não é fraco, né? A obra do Abapuru da Tarsila tá no acervo permanente do Malba, né? Que isso é uma puta briga latino-americana, uma puta briga Brasil-Argentina, assim. Né? O cara tem grana, foi lá, comprou. Dá essa merda. Mas ele tem do Diego Rivera, ele tem várias de arquitetura... de arte moderna. Não, é porque assim, o Abapuru é talvez um dos quadros mais importantes brasileiros, assim, e tá com o argentino, então é foda, né? Mas assim, tem lá Frida Kahlo, Cândido Portinari, etc, tal.
Mas aí, enfim, essa preocupação de segurança, então, todo o controle de iluminação, umidade, estratégias de evacuação, de emergência e tal. Então, isso também era uma preocupação muito constante no projeto, assim. E eles também têm áreas técnicas resolvidas em subsolo, né? Também tem, Então, carga e descarga... Porque o museu, assim, a gente fala assim, é um programa super simples, né? Como se fosse. Que a gente vê, né? Que é a Assim, parte mais que ou a gente menos. vê. Mas tem todo esse behind the scenes aí, que é essa parte de conservação de obras, de recebimento, de funcionários. De restauro também, né? Exatamente. E você vê que é um mundo que também tem que acontecer, e às vezes é a mesma área do edifício ali de exposição, se não mais, que está reservado essa área técnica também. Que, em vez de eles ocuparem com mais volume, também foi resolvido em subsolos. Buenos Aires tem muito museu, na verdade. Para os amantes de arte, o San Telmo, ele é um bairro ali e ele é famoso no domingo, que tem feira de antiguidade em vários lugares, várias lojinhas se abrem, então tem uma parte de artes bem interessante. Mas o bairro, assim, é um pouquinho mais degradado, digamos, né? Ele é mais antigo e ele nunca passou por grandes revitalizações. E nesse sentido de procurar levar vida ao local, teve uma grande restauração que foi feita para o Mamba, que é o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. E também, na verdade, o museu ele já existe aí desde o começo do século passado, mas ele precisava de uma sede nova, tinha essa área disponível, fica do lado de um viaduto, era uma fábrica antiga de cigarros, da fábrica de cigarros Picardo, e de tijolinho, assim, também. E falou, vamos mudar para lá. E o arquiteto Emílio Ambas doou o projeto de restauro. Então, o lugar é uma gracinha, assim. Então, como se fosse uma fábrica antiga, né, de tijolinhos. E nas janelas, aquelas grandes janelas, na verdade, em vez de ser a janela, tem uma vegetação. Que fofo. Com uma grade. Então, e do outro lado tem uma estrutura metálica que é o lado do viaduto, que é uma área grande, né? A área de trás, que é a área de viaduto, também tem mais vegetação. Então, deu uma leveza. Tipo trepadeiras, assim, é isso? Não, tem árvores, inclusive. Dominando. Mas deu uma leveza à estrutura toda, assim, que ficou muito fantástica, né? Pesquisando, fui ver quem que era o arquiteto Emílio Ambas. E ele é argentino, só que ele se formou nos Estados Unidos e mora em Nova York até hoje. E ele tem uma produção super gigante, na verdade. E tem muitos edifícios institucionais bacanas pelo mundo, assim. E ele é um dos precursores, digamos assim, da arquitetura sustentável. Então, ele usa muita vegetação nas fachadas dele. Tem uma prefeitura que ele fez para a cidade de Fukuoka, no Japão, que é fantástica. Procurem depois, eu achei muito legal. Ele ficou meio conhecido assim como arquiteto verde. O legal desse complexo que ele foi feito para abrigar também o restauro para abrigar o Mamba e o Museu de Cinema. E eles pensaram primeiro em preservar um outro edifício de concreto que tinha do lado, não deu, porque foram sondar, não dava. Uma das coisas que aconteceu no meio do caminho da obra foi que se descobriu, ou se redescobriu, uma casa que chama Casa Navarro, que é a casa mais antiga de Buenos Aires. Caramba, você Tava no meio do sítio de obra lá, no meio da restauração. Não sei como isso aconteceu, se a fábrica foi construída por cima, porque era um restauro e ampliação, né? Porra, tá aí, para tudo, o que fazemos? E anos discutindo, derruba, não importa, porque ela já estava bem modificada também, né? Como é que faz? E tem muitas publicações, inclusive, porque é chamado de arqueologia arquitetônica, porque, inclusive, o projeto foi mudado os níveis dele para que parte da fundação ficasse exposta, né? A parte mais preservada. Então, no auditório tem um vidro que você consegue ver a estrutura da casa. Caramba, que sensacional. Mas a casa tá lá? A casa... só alguma parte, alguma planta, algumas paredes. Mas a questão que eu vi na discussão era essa, que ela já estava bastante também alterada. Então, alguns anos também se pararam em função dessa casa, do que seria feito ou não. Mas quando descobriram a casa estava enterrada lá? Tava no meio dos entulhos, porque, pensa, uma área degradada, uma fábrica antiga. Eles adicionaram um terreno que tinha do lado, que também já tinha uma construção velha. Ficou ali meio que... Tem uma puta avenida na parte de trás, assim, que é um negócio, assim, que foi meio que a cidade foi engolindo. E, de repente, opa... Na época ela não era casa, né, importante, talvez. Né? Não sabiam. Tinha uma outra mais antiga. Vale muito ir lá.
E eu acho que deu uma vida nova também para aquela região ali. Mas fica a dica de ir lá e também procurar as outras obras desse arquiteto, o Emilian Bas. E assim, até para aproveitar que você citou ele, porque pelo menos eu, assim, nas faculdades que a gente frequentou, a gente não conhece quase nenhum arquiteto argentino. Ou os arquitetos latino-americanos. Como a gente nunca estuda eles. Mas assim, a gente estuda os brasileiros, os europeus, americanos e tal, mas a gente pouco olha para a América Latina, né? Então, quem são os arquitetos argentinos importantes, chilenos, uruguaios? Né? São pouquíssimos que a gente tem contato, assim, né? Viajar é legal por causa disso também, né? Então, e também esse museu, por exemplo, descobri por um acaso, assim, sabe? E daí você vai lá, acha legal, se interessa, começa a pesquisar, vê isso, descobre quem que fez e vai caminhando para outras coisas. E só antes de você falar do próximo, eu queria falar do lado, vizinho, do Medianeira, Mamba. Assim, sabe? Grudado com o Mamba, tem o MACBA, que eu até achei, quando eu fui lá, eu achava que era do mesmo complexo. E não é. É um outro museu. Mas que é um museu de arte contemporânea, né? Que é um museu de arte contemporânea. Então, é outra arquitetura. Então, é uma estrutura de concreto, né? Ele é todo de concreto. Eles são 3 subsolos, mais 7 andares. Então, ele é alto. E uma fachada de vidro, assim, sabe? Bem limpo, bem purinho, assim. E, então, para os amantes de arte, já vai em um, vai em outro. Também. E quem fez esse projeto foi um escritório que chama Villa Sebastian. E eles são de Buenos Aires. São professores da Universidade de Buenos Aires e também são super jovens, assim, e estão fazendo muita coisa bacana. Tá? Bastante edifício alto, coisas bonitas, assim, sendo produzidas, e tem um site bem legalzinho, assim. Vale a pena. Então, o outro museu também. Haja museu para visitar. Como é que tem tanta obra de arte? Até você começa a questionar o conteúdo desses museus. Não, eles começam a se repetir os quadros. É tudo gravura, né? Então, o outro museu, chamado Proa, que assim, ele fica do lado do Caminito. Então, assim, você como arquiteto culto, descolado e tal, você, teoricamente, você não iria no Caminito porque é muito turístico. Sei. Mas aí agora você tem... Mas se eu quiser tirar uma foto do lado do boneco do Maradona, tudo... Se quiser fazer isso... Com a cabeça lá naquele cartãozão do tango, sabe? Do tango, fazendo que tá... dançando. Aí você pode... Então agora tem essa Fundação Proa, que daí é uma desculpa para você visitar uma obra contemporânea e aí você tira uma foto... Com Maradona. Com Maradona lá. Assim, ele funciona como um museu e uma galeria. Ele é um centro de arte contemporânea, assim. E aí ele também tem sala de exposição, biblioteca, livraria, auditório e tal. E quem que fez esse projeto foram os italianos do escritório Caruso e Torricella. Já existia um edifício antigo, do século XIX, mas que tinha uma fachada bem neoclássica, assim, bem, sei lá, linhas italianas e tal. Preservaram toda essa fachada, pintaram ela inteira de branco. E aí, as partes que precisaram ser anexadas e novas, né, de ampliação, eles fizeram uma arquitetura totalmente contemporânea. Então, fazendo bem esse contraste que a gente, volta e meia, cita aqui, definindo o que é uma fachada antiga e o que é a fachada nova, né? E, assim, ele é interessante, assim, porque o formato, até se vocês olharem na planta, é uma planta totalmente quebrada, assim. Parece que, sabe, tem resto de terreno, a planta foi meio que ocupando, assim, sabe? É cheio de dentes e ângulos e quebras, assim. São basicamente 3 andares, e aí ele vai trabalhando com essas salas de exposição, e também tem alguns vazios, assim, que também dá umas vistas interessantes também do edifício. Uma coisa que eu achei bem interessante que eles fizeram no térreo, numa das salas de exposições, foi que eles mantiveram alguns pilares de ferro antigos. Então, o museu todo branco por dentro, e daí tem aqueles pilares de ferros meio enferrujados, assim, desgastados e tal, fazendo a estrutura ali. Dramático. E aí, enfim, o que é legal é que você sobe lá no terraço e tem um café, um restaurante legal. Isso é legal. Isso é legal também. Tem um bom pôr do sol lá. Tá, e a única dica, já que você tá indo no Caminito, é dar uma assistida no Netflix, Cidades do Delito, que é um cara que quer ser roubado e ser furtado nas cidades famosas do mundo. Nossa, tipo, Barcelona, Rio de Janeiro, é um fetiche que o cara tem. Tá. Não, daí ele vai atrás dos caras e tal. Me assalta! Exatamente. Aí tem um episódio em Buenos Aires e daí mostra o Caminito. É só pra você dar uma olhada e se preparar aí. Então, mas o Foster, que nem a gente falou, ele fez a primeira obra dele em Buenos Aires, na América Latina, e a segunda obra dele na América Latina, em Buenos Aires. Né? Ou Buenos Aires gosta dele, né?
Boa, gosto dele. Bom, mas esse edifício é o projeto de 2010, eles acabaram de terminar, né, em 2015 aí a obra. Eu não tive a oportunidade de visitar ainda, né? Eu também não. Não vou com tanta frequência Eu tampouco. assim. Mas o prédio é o seguinte, o Foster foi contratado para fazer a sede do banco, que era a sede do Banco de la Ciudad. E aí o projeto foi ficando tesão, a parada foi ficando animal, sensacional e tal. E aí o governo argentino achou que, em vez de deixar o banco ocupar lá, eles acharam que era interessante eles ocuparem. Não, e também tem uma coisa de... A questão de ser o banco ou ser a cidade, fala assim, por que foi contratado o Foster, né? Só pra vocês saberem, quando vocês forem visitar lá, é longe de tudo, não tem nada lá legal. Tipo, essas coisas que a gente falou, o eixo que a gente visita, tipo, é outra fora do regi. roteiro turístico. Ou lugares mais perto, assim, um pouco de onde as pessoas ficam. Esse é mais longe. Então tinha essa ideia de levar atrativos, né, pra uma outra região também da cidade. Então, gerar movimento, vida e tal, para outros lugares, né? O edifício, assim, ele basicamente ele ocupa a quadra inteira, robusto, assim. E assim, nas fachadas norte e sul, ele é totalmente envidraçado, então são grandes panos de vidros, inclusive para o norte é para onde está um parque ali que chama o Parque dos Patrícios, então todo aquele maciço vegetal, né, meio que também gera vistas interessantes para quem está dentro do prédio. E nas fachadas leste e oeste são tipo 2 paredões fechados de concreto, assim. Tem alguns bris, alguma coisa assim, mas é meio que dá uma ignorada, assim, né? E é uma ruazinha pequena, né? Então dá uma... Você tá falando que o Sir Norman Foster errou? Não, assim, é uma leitura que eu faço, né? Não, ele... fazer o que é um erro. Ele fez desse jeito, deve estar certo. Deve estar certo. Vamos estudar. Assim, ele parece meio um peru no pires, assim, né? Tipo, ocupa tudo, assim, da quadra, assim. Mas acho que nas laterais ficou um pouco meio pesado. Mas internamente ele é super interessante, assim, é cheio de mezaninos e vazios. Entra luz também a cobertura, né? Entra luz pela cobertura, que ela é como se fosse... são ondas, assim, né? É uma casca em formato de ondas, assim, então é bem, bem diferente, assim. É bem leve, tirando a lateral, né? Não, mas você olha de frente, assim, olhando da praça, né? Ela tem uma leveza. E daí ele é todo LEED, sustentável e tal, aquelas coisas todas. Ele quis criar umas medianeiras. Eu acho que pode ser. Assumir a identidade da cidade. Não tem o vizinho, mas foda-se. Ou esse projeto era para outro lugar e botaram ali, né? Botaram ali. Daí só pra dizer que não tinha mais uma estrela em Buenos Aires, em 1929, o Le Corbusier ele fez uma temporada aqui na América Latina, né? Quem? Não, peraí, ele merece mais importância. Quem que tava aqui, porra? O Le Corbu. Ele passou pelo Brasil também. Mas esse é cenas de um outro. Esse é o outro capítulo. E na época ele tinha 42 anos. E ele apelidou Buenos Aires de cidade sem esperanças. Nossa. Caralho, que gentil. Eu até falei, ele tinha 42 anos na época, ele já era arrogante pra caralho. Pica das galáxias. E ele, por mais que ninguém nem tivesse pedido pra ele já começou a propor mudar a cidade, demolir o centro. Fanfarrão. Vamos resolver esse negócio pra vocês aqui. E ele fez bastante merchan até na viagem dele, pra vender projeto. Quem quer fazer? Faz projeto bacana. Distribuindo cartões, assim. Distribuiu e tal. E, inclusive, depois ele teve uns estagiários argentinos lá no escritório dele. Ele falou, vamos desenhar a cidade agora, tal. E esses guri até foram trabalhar depois pro governo, mas não virou em nada. Né? Parece que o governo argentino não queria ter os gringos na época lá. Mas o jabá foi forte, né? Conseguiu fazer bastante propaganda. E 20 anos depois... Nossa, demorou, hein? Eu tenho que realmente plantar pra colher, hein? Em 49, um médico escreveu pra ele lá e falou assim, quero construir uma casa bacana. Prezado Lê. Prezado Lelê. Venho por meio dessa. Então, eu tinha um terreno, né? De frente para uma praça lá em La Plata. Não era em Buenos, era em La Plata. E ele queria encomendar uma casinha. E encomendou. A casa é fantástica. Chama Casa Curuché. E ela fica ali na Avenida Una. Que é a única casa do Le Corbusier na América Latina, né? E é bem bonitinha, mas a gente vai também... vamos deixar esse gostinho de... A gente vai fazer um programa só dessa casa? Eu acho que merece. A gente tem intenções, vamos gravar um só dessa casa, mas pra quem já tá programando uma viagem pra Buenos Aires, não deixe de ir lá. Aproveitar, é pertinho ali.
Aproveita e dá um pulo na plata, só se informa ali do horário de funcionamento, né, Cazu? Horário de funcionamento, e dá uma ligada pra saber se não tá fechado. É. Por quê? Ela fecha? Às vezes, né? Manutenção, Não né? é que eu fui, tava rolando aquela gripe suína sinistra lá, daí não me deixaram entrar. Perdi a viagem. Não, uma cara de doente, né? Uma cara de doente. Foi lá Pode ser. disseminar a praga pros argentinos. Mas, além disso, né, que nem só de arquitetura vive um homem, a Argentina também é espetacular, Buenos Aires também é espetacular pra comer bem, Nossa, como se come bem. beber bem, Ah, é. vinho bom, Vinho. Tem, muito bom, tem lá. muito barato, pra ficar na rua até mais tarde. Pra quem é da balada, tem balada boa, mas ó, começa só depois das 2 da manhã. 2 da manhã, sim. Tem sertanejo? Não tem, olha que maravilha. Mas tem cúmbia, que Legal. tá aí, ó, pau a pau. Eu vou dar uma dica quente, que é um aplicativozinho. É porque esse aplicativozinho é um guia de arquitetura de Buenos Aires. Olha. Que ele é um mapa interativo que você pode ir andando, ele sugere alguns trajetos e você tem uma pequena explicação de todos os prédios, quem for arquiteto, de quando é bem completinho da cidade. Como é o nome? Como é o nome? Chama Arqui. Arqui com que é mudo, mais um I. Arqui sem o U, talvez. Seja mais fácil Boa. explicar. Então, além dessas obras que a gente falou que estão no guia, tá? Tem muitas outras que vocês devem visitar. Ele tá organizado por autores de obra, por obra. É fantástico. Ó, foi feito pelo Mencerário Cultural e o MARC, e a Sociedade Central dos Arquitetos, o CAL deles lá. Excelente, porque daí tem outros prédios também muito interessantes pra ver. Segue esses guias, também tem um guia do Clarim também, Tem uma sessão de arquitetura no Clarim que é muito boa. que é muito boa. E de dicas, assim, tem o filme, a gente citou aqui o Medianeiras, né? A gente já falou isso, mas No podcast de filmes, né? filmes, mas vale a pena assistir de novo O episódio do podcast? do podcast. E o É. filme Escute lá o Luz, Câmera e Ação, como é que é o nome? é o primeiro. O primeiro episódio que a gente gravou lá, a gente falou desse filme Medianeiras, que fala muito sobre a cidade, sobre essa dinâmica, né? Da metrópole, sobre essa questão da empena cega, que é a medianeira lá em Buenos Aires, que é muito forte. E outro filme que é O Segredo dos Seus Olhos, Que é muito bom. representa bem, pelo menos pra mim, eu achei, né? Que é falando sobre a Argentina e culturalmente e tal, assim. Muito legal. E Buenos Aires tá cheio de ações agora também de urbanas, de valorização de pedestre, de bicicleta, ciclovia, que isso é legal também pra gente poder trocar ideias com eles lá. Se você gostou desse podcast... Eu gostei. Gostou? Sabe o que você faz? O quê? Você dá 5 estrelas pra gente. Aonde? No iTunes, se você está ouvindo pelo iOS. Se você está ouvindo por qualquer outro feed, se você puder em algum lugar dar 5 estrelas, dê também. Não, mande os comentários. Mas mande os comentários, escreva pra gente. A gente tem recebido alguns e-mails aí nas últimas semanas. Se você gostou mesmo, convide um amigo seu pra assistir também. Porque isso aqui é um negócio de pirâmide, na verdade, entendeu? A gente não revelou ainda, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora que o Herbalife vai rolar. Não esqueça de acompanhar nosso trabalho no blog, arquipapo.com.br. Temos também a página no Facebook do Arquipapo. Curta lá e obrigada. Valeu, um abraço. Que é o Mário Sapato, famoso Mário Bota. Não. Não. Foi mal. Tá, Mário tira. Essa foi menos óbvia, né? Então, deixa Mário...